Você está prejudicando seus rins todos os dias sem perceber? Pode ser surpreendente descobrir que alguns hábitos comuns que repetimos diariamente podem estar afetando esses órgãos vitais de forma silenciosa. Os rins atuam como filtros naturais do corpo, responsáveis por eliminar toxinas e manter o equilíbrio de líquidos. Mas quando são constantemente afetados por escolhas de estilo de vida inadequadas, começam a se desgastar, abrindo portas para problemas de saúde graves. Mas afinal, quais são os hábitos diários que podem estar prejudicando seus rins? Fique conosco enquanto listamos os 10 principais costumes que, aos poucos, podem estar minando a saúde dos seus rins. Seus rins são dois dos órgãos que mais trabalham no seu corpo, filtrando toxinas, excesso de líquidos e resíduos do sangue. Porém, com o ritmo acelerado da vida moderna e alguns hábitos nada saudáveis que muitos de nós praticamos diariamente, nossos rins acabam sendo sobrecarregados, muitas vezes sem que a gente perceba. Negligenciar a saúde dos rins pode trazer consequências graves, como a doença renal crônica, cálculos renais e até insuficiência renal. Alguns sinais iniciais de problemas renais incluem fadiga, inchaço nas pernas e tornozelos, dificuldade para dormir e alterações na urina. Vamos revelar agora os principais fatores que colocam seus rins em risco. O mais importante de todos está em primeiro lugar. Mudanças na urina, como espuma ou vontade de urinar com frequência durante a noite, podem ser sinais de alerta. Se você notou algum desses sintomas, é hora de prestar atenção aos erros na sua rotina diária. No vídeo de hoje, vamos explorar mais a fundo os 10 hábitos mais prejudiciais para os seus rins e mostrar como pequenas mudanças podem ajudar a proteger sua saúde renal. Em 10º lugar, pular a hidratação. Um dos hábitos mais comuns que prejudica os rins, muitas vezes sem que você perceba, é não beber água o suficiente. Os rins precisam de água para funcionar corretamente, pois ela é essencial para que eles realizem o processo de filtragem com eficiência. Os rins têm a função de filtrar e eliminar resíduos, toxinas e sais em excesso do sangue. Porém, quando não consumimos água suficiente, esses resíduos começam a se acumular, forçando os rins a trabalharem mais para removê-los. Com o tempo, essa sobrecarga pode contribuir para a formação de pedras nos rins, infecções urinárias e até mesmo doenças renais crônicas. A falta de hidratação também pode tornar a urina mais concentrada, o que aumenta o risco de cálculos renais. Manter-se hidratado é uma das maneiras mais simples de cuidar da saúde dos rins. Procure beber pelo menos 8 copos de água por dia, e mais ainda se você pratica atividades físicas ou vive em um clima quente. Se você vive em um clima quente e percebe que sua urina está escura ou com um odor forte, isso pode ser um sinal de que seu corpo precisa de mais água. A hidratação insuficiente é um alerta importante para cuidar da saúde renal. Em novo lugar, uso excessivo de analgésicos. Muitas pessoas dependem de medicamentos vendidos sem receita, como ibuprofeno, aspirina ou naproxeno, para aliviar dores do dia a dia. Contudo, o consumo exagerado desses remédios pode trazer sérios riscos aos rins. Analgésicos, especialmente os anti-inflamatórios não esteroides, funcionam bloqueando substâncias no corpo que causam inflamação. No entanto, eles também reduzem o fluxo sanguíneo para os rins, prejudicando a capacidade desses órgãos de filtrar resíduos adequadamente. O uso prolongado desses medicamentos pode, portanto, levar a complicações nos rins. O uso de altas doses de analgésicos, especialmente quando prolongado, pode causar danos aos rins. Em alguns casos, isso pode até resultar em uma lesão renal aguda, em que os rins param de funcionar de forma repentina. Se você é uma pessoa que utiliza analgésicos com frequência, é essencial conversar com seu médico sobre tratamentos alternativos ou mudanças no estilo de vida que possam ajudar a controlar sua dor. 8º lugar, consumo excessivo de sal. O sódio é um dos principais vilões quando se trata de danos renais, e a maioria das pessoas consome muito mais do que o corpo realmente necessita, geralmente através de alimentos processados. Alimentos processados, lanches e refeições de restaurante costumam conter grandes quantidades de sal. O excesso de sal na alimentação faz com que o corpo retenha mais água, o que eleva a pressão arterial. A hipertensão é uma das principais causas de problemas renais, pois danifica os vasos sanguíneos dos rins, dificultando a filtragem de impurezas do sangue. Com o tempo, isso pode levar a uma doença renal crônica ou agravar uma condição renal já existente. Reduzir o consumo de sal pode ser uma medida crucial para proteger a saúde dos rins. Em vez de adicionar mais sal aos alimentos, experimente usar ervas e temperos naturais para dar sabor às refeições. Verifique sempre os rótulos dos alimentos e procure consumir mais alimentos frescos e pouco processados para manter os níveis de sódio sob controle. Essa prática não apenas beneficia os rins, mas também melhora sua saúde em geral. 7º lugar, segurar a urina por longos períodos. Embora isso possa parecer inofensivo, na verdade,
pode causar sérios problemas para os rins e para o sistema urinário. Ignorar a vontade de urinar permite que a bexiga se encha demais, gerando uma pressão excessiva sobre os rins e a própria bexiga. Isso pode resultar em uma série de complicações, como infecções na bexiga e retenção urinária. Quando a urina permanece na bexiga por muito tempo, bactérias podem se multiplicar, aumentando o risco de infecções urinárias. Com o tempo, infecções recorrentes podem causar danos aos rins, levando a infecções renais ou problemas mais graves. Segurar a urina de forma crônica também pode esticar a bexiga, enfraquecendo seus músculos e impedindo seu esvaziamento completo, o que aumenta o risco de formação de cálculos renais. É essencial ouvir os sinais do corpo e ir ao banheiro sempre que sentir vontade. Isso não só evita desconforto, como também ajuda a proteger os rins de danos a longo prazo. Sexto lugar, ingerir excesso de açúcar. Muitas pessoas não se dão conta de que os doces e bebidas açucaradas que consomem diariamente podem prejudicar seriamente os rins. Uma alta ingestão de açúcar pode levar ao ganho de peso, resistência à insulina e, eventualmente, ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma das principais causas de problemas renais. Níveis elevados de açúcar no sangue danificam os pequenos vasos sanguíneos nos rins, dificultando a filtragem de impurezas do sangue. Com o tempo, isso pode resultar em nefropatia diabética, uma condição grave que pode levar à falência dos rins. Consumir bebidas açucaradas, como refrigerantes, chás adoçados e energéticos, pode aumentar esses riscos. Além de provocar picos de açúcar no sangue, o consumo de bebidas açucaradas contribui para a obesidade, aumentando ainda mais o risco de problemas renais. Em vez de optar por lanches ou bebidas açucaradas, prefira alternativas mais saudáveis, como frutas, nozes ou água com infusão de limão. Reduzir a ingestão de açúcar não só protege os rins, mas também melhora a saúde como um todo, diminuindo os riscos de diabetes, obesidade e doenças cardíacas. Quinto lugar, consumo excessivo de cafeína. A cafeína é um estimulante no qual muitos de nós confiamos para enfrentar o dia, seja em forma de café, chá ou bebidas energéticas. Embora o consumo moderado de cafeína seja geralmente seguro, é importante controlar a quantidade para evitar complicações. Embora o consumo moderado de cafeína seja considerado seguro, o excesso pode prejudicar os rins. A ingestão exagerada de cafeína eleva a pressão arterial, que é um dos principais fatores de risco para danos renais. Quando a pressão arterial permanece elevada por longos períodos, os vasos sanguíneos nos rins ficam sobrecarregados, o que reduz sua capacidade de filtrar as impurezas do sangue de maneira eficaz. Além disso, a cafeína tem efeito diurético, aumentando a produção de urina e podendo levar à desidratação se você não compensar bebendo água suficiente. A desidratação faz com que os rins trabalhem mais, aumentando o risco de formação de pedras nos rins e outros problemas. Para proteger seus rins, é essencial controlar a quantidade de cafeína consumida. Limite o consumo de cafeína a níveis moderados, não ultrapassando 400 mg por dia, o equivalente a cerca de 4 xícaras de café. Além disso, mantenha-se bem hidratado ao longo do dia, bebendo bastante água para dar aos rins o suporte necessário. Quarto lugar, qualidade do sono. Dormir não é apenas fundamental para recarregar o corpo e a mente, mas também desempenha um papel crucial na saúde renal. Durante o sono, o corpo passa por processos de reparo essenciais, e os rins não são exceção. Nesse período de descanso, eles têm a oportunidade de se regenerar e realizar funções importantes para o equilíbrio do organismo. Manter uma rotina de sono adequada é essencial para a saúde a longo prazo dos rins, pois é durante o sono que ocorre o processo de reparo necessário para o bom funcionamento desses órgãos. Quando a privação de sono se torna frequente, esse processo de recuperação é interrompido, o que pode aumentar o risco de doenças renais. A falta de sono constante afeta o equilíbrio dos hormônios que regulam o funcionamento dos rins, especialmente a pressão arterial. A pressão elevada durante o dia coloca os rins sob estresse, e a falta de sono piora a situação, reduzindo o tempo de recuperação. Pesquisas também indicam que a má qualidade do sono pode levar à resistência à insulina, obesidade e hipertensão, todos fatores de risco para danos nos rins. Por isso, busque dormir de 7 a 8 horas por noite. Sono contínuo todas as noites é fundamental para dar o descanso necessário aos rins, ajudando-os a se manterem saudáveis e funcionais. Terceiro lugar, moderar o consumo de proteínas. Embora as proteínas sejam essenciais para uma dieta equilibrada, consumir quantidades excessivas pode sobrecarregar os rins. Ao digerir proteínas, o corpo gera resíduos, como a ureia, que precisam ser filtrados pelos rins. Dietas ricas em proteínas aumentam a carga de trabalho renal, exigindo um esforço adicional para eliminar esse excesso de resíduos. Com o tempo, essa sobrecarga pode causar danos aos rins ou agravar condições renais pré-existentes.
Em pessoas que já apresentam risco de desenvolver doenças renais, o consumo de proteínas animais, como carne vermelha, aves e ovos, pode ser ainda mais prejudicial. Esses alimentos são ricos em fósforo, o que pode causar um acúmulo excessivo desse mineral no sangue, sobrecarregando os rins. Esse acúmulo pode resultar em cálculos renais, que além de causarem dor, prejudicam a função renal. Para proteger seus rins, é importante equilibrar a ingestão de proteínas e priorizar fontes vegetais, como feijões e tofu, que são mais fáceis para os rins processarem. A moderação é essencial no consumo de proteínas, especialmente para aqueles preocupados com a saúde renal. Segundo lugar, fumar. Fumar é um dos hábitos mais prejudiciais para os rins, embora muitas pessoas não percebam o impacto completo. O tabagismo danifica os vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo os dos rins, o que reduz o fluxo sanguíneo e dificulta a filtragem de toxinas e resíduos pelo sistema renal. Com o tempo, essa diminuição no fluxo pode levar ao desenvolvimento de doença renal crônica e aumentar o risco de falência renal. Além disso, fumar pode acelerar a progressão de condições renais já existentes e agravar complicações relacionadas a diabetes e hipertensão, ambos fatores de risco para a saúde dos rins. O tabagismo também está associado a um risco elevado de câncer nos rins, tornando-se uma das principais causas de problemas de saúde relacionados aos rins. Parar de fumar é uma das ações mais eficazes para melhorar não apenas a saúde renal, mas também o bem-estar geral. Assim que você interrompe o hábito, os rins começam a se recuperar, e o risco de desenvolver problemas renais graves e potencialmente fatais diminui. Primeiro lugar, pressão arterial elevada. Deixar a pressão arterial constantemente elevada é um dos hábitos mais prejudiciais aos rins no dia a dia. A pressão alta, ou hipertensão, é frequentemente chamada de assassina silenciosa, porque pode causar danos aos rins sem que você perceba. Com o tempo, a pressão elevada danifica os vasos sanguíneos nos rins, reduzindo sua capacidade de filtrar resíduos do organismo. À medida que os vasos enfraquecem e ficam cicatrizados, os rins perdem eficiência, o que pode levar ao desenvolvimento de doença renal crônica e, em casos graves, à falência renal. A hipertensão também é uma das principais causas de doenças cardíacas, complicando ainda mais a saúde dos rins, já que esses órgãos estão intimamente ligados. O dano causado pela pressão alta é cumulativo, então quanto mais tempo a pressão arterial se mantém elevada, maior é a probabilidade de causar danos permanentes aos rins. Para proteger esses órgãos, é fundamental controlar a pressão por meio de mudanças no estilo de vida, como manter uma dieta equilibrada, praticar exercícios regularmente, reduzir o estresse e limitar o consumo de sódio. Consultas regulares com o médico também ajudam a monitorar a pressão e prevenir danos renais a longo prazo. Aqui estão os 10 hábitos diários que podem estar prejudicando seus rins de forma silenciosa. Desde beber pouca água, consumir muito sal, cafeína ou proteína, até segurar a urina por muito tempo. Esses hábitos podem parecer pequenos, mas ao longo do tempo podem ter um grande impacto na saúde dos seus rins. Ao fazer pequenas mudanças, como manter-se hidratado, reduzir o consumo de alimentos açucarados e controlar a pressão arterial, você pode proteger seus rins e mantê-los funcionando bem por muitos anos. Lembre-se, seus rins desempenham um papel essencial na sua saúde geral, então cuide bem deles. Se este vídeo foi útil, deixe seu like, compartilhe com quem possa precisar dessas informações e inscreva-se no canal Saúde e Vida Equilibrada para mais dicas valiosas de saúde. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, cuide-se e mantenha seus rins saudáveis.